Assim, como eu estava dizendo de manhã, quem não participou de manhã? Ok, temos algumas pessoas. Eu estava dizendo o seguinte, que isso que está aqui não é espiritismo. Ramatiz, Pietro Baldo, Umbanda, cromoterapia, apometria, santo daime, nós não temos nada com isso. Mas deve ser praticado fora do centro espírita. Que abram suas associações, que arquem com as suas despesas, que cuidem das suas tarefas. Radical, Falcone, sou espírita. Meu compromisso é com Jesus e com Kardec. O que quer dizer COGEL? Confraternização dos jovens esotéricos de Leopoldina e região. Não. Confraternização dos jovens espiritualistas de Leopoldina e região. Não. Confraternização dos jovens. Aqui nós tratamos de... Se tiver uma pergunta sobre budismo daqui a pouco, eu vou responder. Mas numa tônica espírita. Dá para entender? Não vou dar um curso de budismo aqui. Se o Tonheca me telefonar, Falcone, eu quero que você fale no ano que vem sobre budismo. Ok, tenho bagagem e conhecimento para isso. Vou falar sobre budismo na visão espírita. Mas falar sobre budismo eu vou falar no seminário de um templo budista. Deu para entender a diferença? Essa é que é a situação. Nós somos contra alguma coisa? Não somos contra nada. Eu sou contra Saddam Hussein? Não. O Omar Gaddafi está lá caindo agora. Cai, não cai, matando, morrendo, não sei o quê. Eu tenho alguma coisa contra o Omar Gaddafi? Não. Ele administra a Líbia dentro daquilo que ele achar que deve. Agora eu vou concordar com tudo que o Omar Gaddafi faz. A distância vai longe. Respeitamos, mas não compactuamos, não praticamos. Esse é o nosso conjunto. Lembra que o nosso amigo Tim Maia disse? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Por isso, nós vamos ver filmes não espíritas, mas prestando mais serviço para a doutrina espírita do que muito orador espírita junto. Eu ouvi uma conversa do Divaldo, mas do Raul, os dois conversando certa vez. A gente tem o privilégio de ter a amizade e a confiança dos dois, e o Divaldo comentando que se juntasse o trabalho das palestras que ele já fez e os trabalhos das palestras que o José Raul Teixeira fez, que são hoje os dois maiores expoentes de palestras no movimento espírita, ou dois dos maiores na visão de outros companheiros, multiplicasse por 100 o trabalho deles, não chegaria nem perto do que determinados filmes que abordam temas espíritas, mas não são espíritas, fizeram. Por exemplo, este filme passou em todos os países, com exceção dos filmes muçulmanos. Olha só a cena final. Já aconteceu tudo, ele agora está sendo chamado pelo túnel de luz. A médium que não era médium, a namorada que morre nos braços dela. Olha só a cena. É uma cena espírita, feita por autores não espíritas, por artistas não espíritas, que provavelmente nunca leram Allan Kardec. Isso acontece dentro da casa espírita. Os dois emocionados, ele vem, aproxima dela, a despedida de dois espíritos maduros pela dor, a médium vidente do lado acompanhando tudo. Olha lá, olha a dimensão, olha o desenho, o formato dele, o formato dela. Nós temos tecnologia para fazer isso? Não temos. A percepção dela foi aberta. E alguém pode dizer, como é que alguém vira médium da noite para o dia? Isso não aconteceu na dimensão física, aconteceu na dimensão espiritual. Tem umas duas desdobradas fora do corpo, só que ele não tem material para dizer isso. Ela disse para ele, chegou a sua hora. Os maiorais estão aí. Ele despede dela. Agora é médium. Ele foi o desenvolvedor dela. Olha aí. Passou no planeta Terra de fio a pavio, só não passou nos países, em alguns países árabes, alguns países muçulmanos. Como é que falamos mais o Raul? Como é que os oradores espíritas
amo para sempre. Sempre te amarei. Pode chorar, é para chorar. Toda vez que eu vejo isso, eu choro. E agora, ó, ele vai embora. Ela não pertence a ele, ele não pertence a ela. Ninguém é de ninguém. O que não quer dizer que somos de todos de fato, né? Ao tubo de luz agora, ao campo da luz. Ele vai afastando. Este filme, eu choro, entendeu? Aí você vai falar assim, é porque a Kátia já desencarnou? Não, quando assistiu o filme a primeira vez foi com ela. Ela não tinha desencarnado, ok? Então nós temos que pensar, filmes iguais a esse prestam um serviço ou um desserviço à doutrina espírita? O filme que nós vimos hoje cedo, não é isso? Querem assistir de novo? Vamos em frente. Vamos em frente, né? Vamos lá. Na FEAC, nós temos hoje cerca de 508 TEVAB. TEVAB significa trabalhador, voluntário, ativo no bem. Se o Paulo é trabalhador, cadê o Paulo? Cadê o Paulo? Ele estava aqui agora. Tá lá. Ele estava lá, vem para cá. Se o Paulo é trabalhador do Centro Espírita Tintino Pires, ou é trabalhador da creche Anita Borella, ou se o Paulo é trabalhador do amor ao próximo, e o Paulo vai quando ele quer, quando ele pode, ele é trabalhador voluntarioso. É diferente. Para o Paulo ser TEVAB, o Paulo tem tarefa, dia definido para o trabalho no bem. Então vamos ter um exemplo. Segunda-feira o Paulo participa como médium passista na reunião de segunda-feira do amor ao próximo. Este é o compromisso semanal dele. E sempre que ele pode, ele vai na reunião de quinta. Então a reunião de quinta ele é trabalhador não ativo, não frequente. Ele vai sempre que ele pode. Mas ele tem o trabalho dele, o compromisso semanal dele na tarefa tal. Nós temos que pensar nisso. Quer conhecer mais do trabalho? É só entrar no site aqui. O SOS Preces completou agora 900 mil telefonemas atendidos. Aqui estão faltando 48 trabalhadores do SOS Preces. Essa turma que está aí não é a equipe da FEAC, é a equipe que trabalha, é a equipe da FEAC que trabalha no SOS Preces. Olha só, aqui estão faltando 48. Dá para ver sem nenhum esforço que tem um espírito de luz no meio. Mamãe caprichou, não caprichou? Olha lá, foi uma noite de amor, foi? Muito bem. Lá a FEAC, olha lá, a luz da FEAC e aqui também o espírito de luz. Brincadeiras à parte, não é isso? Nós temos em Juiz de Fora um centro espírita que completou, cadê o rapaz do lá que estava aí? Acho que é 98 anos. Hein? 98 não foi? 98 anos esse centro espírita que completou, Centro Espírita Fé e Caridade. Este homem que eu vou mostrar agora tem 66 anos que ele frequenta a instituição. Chegou na instituição com problemas espirituais e hoje é um dos mantenedores da casa. Seu José Maroco, meu amigo pessoal, foi amigo da Kátia, era apaixonado com a Kátia, hoje é amigo e é apaixonado com Andréia.
um homem que dedica a vida dele ao trabalho do bem, cheio de defeitos, igual a você, igual a mim, mas alguém que está procurando transformar tempo em oportunidade de serviço no bem. Então, no Evangelho está: aqueles que perseverarem, estes verão a Deus. Eu pergunto, o filme do Chico veio, o filme do André Luiz veio do nosso lar, e o movimento, a procura nos centros espíritas está aumentando. Estarão as casas espíritas preparadas para acompanhar o intenso progresso da sociedade em todos os sentidos? Se hoje chegassem 100 novas pessoas no centro espírita que você frequenta, 50, 10, seu centro espírita está preparado para receber gente nova? Para dar curso, dar orientação, dar apoio logístico, dar atendimento fraterno? E o que é pior, isso não acontece na maioria das casas por causa da frase que está em azul. Está você, pessoa espírita, preparado para bem receber os membros da sociedade que procuram um centro espírita? A maioria tem Jesus como seu mestre e Zeca Pagodinho como seu modelo. Sim senhor, meu mestre é Jesus, mas o meu modus vivendi é: deixa a vida me levar, a vida leva eu. O camarada está deixando a vida levar ele, está deixando o tempo e as oportunidades que surgem serem donos do destino. André, Heloísa e eu estávamos conversando ali no pátio agora. O Heloísa disse: o mundo espiritual arrasou, hein? 2 meses de sol de rachar. E este final de semana, cidades pequenas como Leopoldina, Cataguases, Astolfo Dutra, Guarani, o carnaval é totalmente sabotado pela chuva. No Rio de Janeiro e em São Paulo não é, porque a pista do sambódromo é asfaltada, plano, reto, não tem aclive nem declive. Os carros alegóricos são feitos por profissionais. Se chover e o peso aumentar 3, 4 vezes pela umidade, ele vai do mesmo jeito. Agora imagina o carro alegórico da escola de samba de Astolfo Dutra preparado para poder passar nos paralelepípedos, que molha, roda de madeira, olha lá, menos Batista, que molha e encharca, o bicho faz assim, que ó, o de Leopoldina, o de Cataguases veio uma ordem do juiz de Belo Horizonte para desmanchar as arquibancadas. Estão usando arquibancadas que foram utilizadas para receber Moisés. Não é isso? Temos que ter esses cuidados, não é isso? O universo trata melhor quem investe em si mesmo. Essa frase é nossa. Por isso, nós estamos procurando lembrar uma coisa que eu sempre digo nos meus seminários: coisas simples funcionam. Eu achava que essa frase era minha, até que um dia, pesquisando, eu encontrei num site um termo dizendo: a navalha de Ockham. Anotem e pesquisem. A navalha de Ockham. Ockham diz, há coisa de vários séculos atrás, que procure sempre fazer as coisas da maneira mais simples possível, porque coisas simples funcionam. E eu achava que era minha. A gente aposta assim de surgem. Quem sabe a sua reencarnação do Ockham ou da navalha? Devo ser da navalha. Devo ser da navalha. Nas minhas receitas há mais de 30 anos tem essa frase: ensinar, eu ensino, faça a sua parte. Ok? Muito bem. Eu disse, para quem chegou depois, que buscando fazer a minha parte, eu montei um site www.falconespiritismo.com. Na frente vai estar isso, ó. Confira atualizações diárias no nosso site, siga-me no Twitter, assista meus vídeos. Se você entrar na internet, no Google, e digitar Armando Falcone em vídeos, tem mais de 200 vídeos meus na internet, no YouTube. A metade da minha área profissional, menos 1/3 da minha área profissional e 2/3 sobre vídeos espíritas.
assista o que você quiser. Não é isso? Então, está tudo colocado. No verso do folder está colocado uma série de coisas. O blog, que aqui era blog, este banner antigo, esse flyer, aí no verso está escrito o seguinte, que todas as primeiras e terceiras quartas-feiras do mês nós temos reunião do Twitch e uma série de outras coisas. O blog virou site. E tem biografia, agenda, memória, obra social, cartões virtuais, e-mails e EAD. Aqui você passa para o meu site, não é isso? Aqui está a palestra quinzenal do Twitch. Clica aqui que vai te levar para onde tem a palestra, você pode participar. Tem ainda programas na Rádio Solar, sorteios, os vídeos do YouTube, os últimos 3 posts do Twitter e aqui os posts diversos com categorias tranquilamente. Assim, confira as atualizações, diariamente tem coisas postadas nos nossos sites. Vamos em frente? Vamos. Você ainda pode escrever um comentário, embaixo de cada um está lá. Escreva um comentário sobre o post, pois ele ajuda a aumentar a divulgação. Você pode encaminhar isso que está aqui, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Orkut, pelo LinkedIn, por onde você quiser. Muito bem. Vamos lá? Vamos. Nós estamos sempre pedindo para as pessoas divulgarem o nosso trabalho em bate-papo, por e-mail, pelo MSN, por tudo mais. Invente e conte para nós outras maneiras de usarmos a internet com dignidade. Eu vou parar por aqui e vou abrir para as perguntas e respostas. E depois nós vamos voltar para a parte final. O programa Pinga Fogo começou com Chico Xavier na TV Tupi. Este formato Pinga Fogo foi dado porque perguntas eram feitas para o Chico e o Chico consultava Emmanuel para dar as respostas. Então nós continuamos utilizando diversas pessoas do segmento espírita a mesma metodologia chamada Pinga Fogo, só que a distância que nos separa de Chico é imensurável, não é isso? E nós vamos responder aqui com base nas nossas opiniões. Os espíritos podem interferir? Podem perfeitamente. Mas o nosso objetivo é oferecer respostas para as perguntas que foram feitas. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, escreve. Cadê o pessoal do papel? Tonheca, disponibiliza papel para a turma, fazendo favor. Lápis. Eu só peço para não fazer a pergunta oral. Por quê? A maioria das pessoas não sabemos fazer perguntas. Vai fazer uma pergunta e ao invés de perguntar, conta um caso. E aí fica deselegante falar assim, o seu tempo já acabou, querida, pergunta, por favor. Fica deselegante. Então escreva a pergunta. Se eu não entender a pergunta, eu digo quem fez. A pessoa pode falar tranquilamente. Não, poucos de nós sabemos fazer perguntas de conta casa. Assim, vamos trabalhar com as perguntas que já foram oferecidas. Olha lá, papel, está tudo direitinho lá, à vontade, tranquilamente. Tonha, quando estiver faltando 10 minutos do meu tempo, você me avisa, aí eu encerro e passamos no final. Tem um filme muito interessante de 5 minutos para passar no final, ok? Primeira pergunta. No livro Transição Planetária, a primeira parte, é falado sobre os espíritos que desencarnaram no evento, mas reencarnariam imediatamente. Sim. Isso significa que, apesar da organização e planejamento, eram espíritos que partiram antes da hora? Não especificamente. Se você for olhar no livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual o tempo que acontece entre uma reencarnação e a outra? Resposta dos Espíritos, mais ou menos assim: para uns é questão de instantes, para outros é questão de séculos. Dá para entender? Então, porque esses espíritos foram encaminhados mais rapidamente para a reencarnação, não é porque desencarnaram antes da hora. Desencarnação antes da hora é quando você é responsável pela desencarnação. O companheiro Luiz Carlos de Juiz de Fora pegou um carro, dirigiu em alta velocidade e bateu com o carro no poste. Foi ele o responsável pela morte dele? Foi, pode ter certeza, desencarnou antes da hora. O Luiz Carlos está no ponto de ônibus, aguardando o ônibus, vem um carro em alta velocidade, sobe na calçada, o atropela e mata. Ele desencarnou antes da hora?
Não, ele não tem responsabilidade direta no processo. Desencarnar antes da hora é quando você desencarna por imprudência sua, por leviandade, por irresponsabilidade. Isso é desencarnar antes da hora. Deu para entender? Quem foi pego na tsunami? Só os elefantes conseguiram sobreviver, como eu contei a história, porque eles sentiram, o radar deles funcionou. Nós, seres humanos, agora eu te pergunto, quantas pessoas eram para estar no Oriente Médio naquele dia que estavam? Quantos desistiram da viagem na última hora? Quantos não eram para estar e surgiu um pacote e a pessoa se sentiu tentada? Não é isso? Igual o avião da TAM. Um monte de gente que era para estar no avião da TAM não estava. Um monte de gente que não era para estar acabou embarcando. E parece que é por acaso, dá para entender? Fulano foi pego pelo laço por acaso. Leis do magnetismo que fogem ao nosso raciocínio. Próxima pergunta. De acordo com o que o senhor relatou sobre o tsunami, em que a espiritualidade já sabia o que ocorreria naquele lugar, naquele momento, eu pergunto: se o homem tem o livre-arbítrio e pode tomar decisões inesperadas, como prever um acontecimento neste caso? É a reunião de espíritos com programas de desencarnação, de reencarnação próximos. Agora eu digo, não existe destino. O Marcelino, abaixa a mão fazendo favor, de Seropédica, por que ele está aqui hoje? Por decisão dele, do livre-arbítrio dele. Então está aqui hoje e conheceu ou não determinada pessoa que vai mudar o rumo da vida dele para melhor ou para pior, é decisão dele. Livre-arbítrio. Agora, se na última hora ele opta por faltar, ou ele opta por vir, toda e qualquer atitude que você toma na vida, meu irmão, você vai ter P e G. Vim para a Cogel. Você vai ter perdas e ganhos. Você vai ter o ganho da confraternização de estar aqui. Agora fala com sinceridade, com um bando de preguiçosos, uma hora dessa está em casa, quietinho, debaixo do lençol, dormindo, não ia ser muito mais gostoso? Se você olhar na ótica do preguiçoso de ficar em casa, você teve a perda do conforto da sua casa para vir para a chuva em Leopoldina. Se você olhar na ótica do espírita, que bom que você veio e que bom que o clima está assim. Para mim, Armando Falcone Filho, melhor esse clima de agora do que aquele clima da última Cogel de 45 graus à sombra, o modo de dizer. Assim, o que acontece? Os espíritos que estavam ali, que passaram pelo fenômeno, parece que é por acaso, parece que não foi respeitado o livre-arbítrio deles. Salvo aqueles que eram nativos da região e reencarnaram para passar pela tsunami por essa razão, os demais turistas estavam lá por acaso? Um foi levado pela atração com o sexo comercial na região, como é muito bem descrito no livro. O outro porque o pacote para lá estava mais barato do que o pacote para outro país. Cada um vai ter uma explicação. Agora, o que atrai as pessoas para aquele lugar, ou o que tira a pessoa daquele lugar? As leis do magnetismo, o amparo da equipe espiritual que assiste e protege. Quantas vezes você troca de lugar no ônibus, no mesmo ônibus viajando, e a cadeira que você estava, acontece um acidente e a cadeira é destroçada, no mesmo ônibus. Está indo daqui para São Paulo, até a parada na cidade e tal, você está na cadeira 3. Aí você vê que tem um lugar mais vago, tem uma pessoa do seu lado, 5 lugares para trás, tem 2 poltronas vazias, você passa para lá, dá um sinistro, um acidente, a cadeira 3 é arrebentada e o cara que estava do seu lado morre. Será que foi por acaso que você foi lá para trás? Não era a sua hora de desencarnar, meu querido? As próprias leis do magnetismo, ou a intuição dos amigos espirituais te tiraram. E de repente alguém que estava na 10 vem para 3 e morre no seu lugar? Será que Deus estava assistindo Flamengo e Fluminense na hora que cochilou? Não, não depende mais de Deus.
Depende dessas leis universais que nos regem, chamada lei de causa e efeito na doutrina espírita. Próximo. Até que ponto temos o direito de sermos inflexíveis, mesmo que isso seja ofensivo, descortês ou traumatizante para com o nosso irmão, que tem como nós amor no coração, mas não compactua com a nossa crença? Não compactua com a nossa crença? Mas a gente ser espírita, espiritismo não faz proselitismo. O espiritismo não critica nenhuma doutrina. Aquelas que eu coloquei no quadro e outras mais que nós lembramos depois. Eu falei mal de alguma delas? Eu disse que aquele povo não presta, que quem faz aquilo é imoral, que vai queimar no umbral. Não! O espiritismo não tem coação religiosa. Espírita tem. Tem espírita que quer converter a família na marra. Tem pai espírita que diz que ou tem que a família toda ser espírita, senão ele não dá dinheiro. Como é que faz? Então o espiritismo não tem agressão nenhuma. Se tem alguma agressão é do movimento espírita. O movimento espírita não põe alto-falante na porta do templo para incomodar os vizinhos. Não é isso? Assim, a postura do espírita é a postura do equilíbrio, da ética, da ecologia. O que é ecológico, Oseli? É quando o seu comportamento faz bem para você e faz bem para todas as pessoas que você convive e até os demais cidadãos da terra. Se fizer bem para você e a sua família, Oseli, e fizer mal para o povo chinês, não é ecológico. O que o espiritismo ensina, apresenta e oferece que faça mal para qualquer criatura do universo? Me mostra. Allan Kardec chega a dizer que se algum dia a ciência apresentar uma ideia diferente da ideia espírita e que seja mais racional do que a ideia espírita, para nós largarmos aquele ponto da doutrina espírita e seguir um ponto novo. Agora, cuidado com a ciência. Dr. Cooper vem no Brasil e diz que correr é a melhor atividade física. 10 anos depois volta pedindo desculpas e diz que não é correr. Muita gente morreu na pista correndo sob as ordens do Dr. Cooper, seguindo a cabeça do cientista Cooper. Ele volta e diz que agora a melhor atividade física é caminhar em passo rápido. Está muito bom se daqui a 10 anos a ciência dele mudar de ideia e dizer que é andar de costas e pular numa perna só que nem saci dele. Então cuidado com a ciência. Muitas coisas que a ciência diz hoje, a semana que vem, no modo de dizer, desmente. Assim, eu não vejo nessa pergunta uma posição. Tem mais uma pergunta lá? Pode pegar para nós. Próxima. Qual a opinião a respeito de uma pessoa que se considera espírita, frequenta regularmente uma casa espírita, participa das atividades da casa espírita, inclusive de reuniões mediúnicas, mas em outros horários frequenta reuniões de cunho umbandista, por achar que o Deus é um só e que as entidades que se manifestam na Umbanda também estão trabalhando para o bem do próximo, utilizando as ferramentas que conhece, tal como o cachimbo. Dentro dessa tem uma outra. Qual a sua opinião sobre o livro Tambores de Angola, de Robson Pinheiro? Vamos para a primeira pergunta, então. A pessoa frequenta a casa espírita 2 dias da semana e outros 2 dias frequenta o terreiro de Umbanda. Tem alguma coisa imoral nisso? Não. Mas tem alguma coisa que não é ética. Já diz o ditado popular: quem corre atrás de 2 coelhos não pega nenhum deles. Por quê? Tem conceitos umbandistas que não são aceitos na doutrina espírita. O espiritismo é radicalmente, por explicação e por bom senso, avesso a rituais e patuás, amuletos. Aí você vai lá, o preto velho manda você. Quando eu digo preto velho, porque preto velho é uma entidade de Umbanda. O preto velho, o branco velho, o amarelo velho, o roxo velho, o novo, o remediado, te manda usar um patuá. Como é que você faz? Aí quando você vai na casa espírita, você tira o patuá. Quando você vai numa Umbanda, você põe o patuá. Gente, é uma pessoa sem personalidade religiosa. Não estou dizendo que é uma pessoa sem personalidade profissional, doméstica. Deu para entender?
mas religiosamente ele está em conflito. A persona dele, ele está com um pé lá e um pé cá. Tá? É aquele que está dizendo que um pouquinho de Umbanda com um pouquinho de Kardec está tudo bem. É um bandex. Não tem? Tem. A minha mãe era espiritólica, a minha tia é espiritante. Quando eu vou fazer palestra, ela é protestante, mas ela assiste a minha palestra, bate palma, lê os romances todos de Emmanuel, sem um pastor saber. A minha mãe era chamada pelo padre da Sulfududa de Santa Rita. Ela e uma outra amiga dela, com bazar da Pechincha, construíram uma capela para Santa Rita que cabe mais de 200 pessoas. Tem muitos centros espíritas que não cabe isso. Dá para entender? Então tem também os Umbandec. Agora, quanto aos livros do Tambores de Angola, de Robinson Pinheiro, é um assunto muito delicado. O companheiro Robinson Pinheiro é um médium de excelente potencial, mas ele anda escrevendo um monte de coisas que estão prestando mais um desserviço do que um serviço à doutrina espírita. E a sua conduta pessoal tem sido diferente da conduta pessoal daquelas pessoas que são modelos e guias dentro da doutrina espírita, são referências para nós. É uma postura diferente da de Kardec, da de Leon Denis, da de Chico Xavier e de tantos outros companheiros que dão com a mão direita sem que a esquerda venha saber. Assim, prefiro ler, trabalhar em cima dos clássicos da doutrina espírita. Qual será o final do período de transição? Quando seremos planeta de regeneração? É a mesma coisa que perguntar quando que será a hora do entardecer para uma pessoa que está vendo pela primeira vez o amanhecer. Seria muita irresponsabilidade fixar qualquer data. Nós sabemos que esse período de transição, que começou com a queda do Muro de Berlim, começou com todas aquelas alterações que partiram a partir dali, que surgiram a partir dali. Chico Xavier, pela boca de Divaldo, Dr. Bezerra, disseram no Congresso de Brasília, André e eles davam que estamos vivendo os dias da transição planetária. Agora, da mesma forma que uma lagarta, um ovo não vira lagarta no estalo de dedos, uma lagarta não vira butterfly, não vira borboleta no estalo de dedos. Há todo um tempo, está no Evangelho, há tempo de semear, há tempo de ceifar o fogueiro. Debaixo da terra, debaixo do sol, está no livro do Eclesiástico. Há tempo para tudo. Quanto tempo vai demorar este amadurecimento? É trabalho para vários séculos. Não é trabalho para várias décadas. É trabalho para vários séculos. E nós participaremos deles, aqueles que tivermos condições para tal, em mais de uma reencarnação. Ok? Explicar ação e reação na visão espírita. Explicar ação e reação? É tudo aquilo. Na lei da física, o que diz? Toda ação gera uma reação de igual intensidade, só que em sentido contrário. Não é isso? Lembra da queda de braço que os homens fazem? Eu puxo para cá, o Tonheca puxa para lá. Toda ação gera uma reação. É ou não é? É um medir forças. Toda vez que nós damos um passo em direção à luz, nós criamos uma ação de auto-iluminação. Toda vez que nós damos um passo em direção a nos afastarmos da luz, nós criamos outro tipo de ação e somos responsáveis por ela. A raposa diz ao pequeno príncipe: tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que ativas, cultivas, realizas. Jesus diz: aquele que semeia determinado tipo de semente não colherá as consequências de outra. Lei de ação e reação é lei de responsabilidade, é lei de justiça. O filho não paga pelo desatino do pai, o filho não colhe resultados pelo comportamento equilibrado do pai. É a lei que o mundo lá fora chama de destino, só que um destino determinista. O Espiritismo mostra que não.
Mas Falcone, eu faço tudo para ganhar dinheiro na vida honesta e não consigo. Eu tenho um primo que o que ele põe a mão parece que é Midas, tudo vira dinheiro, tudo vira ouro. Não é isso? Chico Xavier disse certa vez que aqueles que estamos enfrentando desafios pessoais, morais, estruturais, financeiros, que não foram criados por nós mesmos nesta encarnação, somos aqueles que já estamos na zona do acerto. E os que estão com facilidade, seja por benefício realizado por ele ou pelos pais na herança, são aqueles que estão na lei do uso. Nós já estamos acertando a nossa contabilidade com a nossa própria moral. Por isso, lei de ação e reação para Kátia foi a oportunidade de, nessa encarnação, nascer num corpo perfeito, numa família mais ou menos estruturada, ter passado por um curso universitário superior, ter passado pela experiência do casamento digno, da maternidade responsável, ter sido médium, trabalhadora no bem, e aos 44 anos, com todo o potencial de trabalho, eu dizia que eu não era casado com uma mulher, eu era casado com um trator de esteiras. Ter colocado no programa reencarnatório dela, acertar a contabilidade dela com atitudes infelicitantes e infelicitadoras de 700 anos atrás, e passar por um acidente de carro. Deveria quebrar o pescoço, conforme ficamos sabendo mais tarde por Joana de Ângeles, e ficar tetraplégica 10 anos numa cama hospitalar. Vocês imaginam um trator parado, enferrujando, para as condições mínimas de higiene depender das mãos dos outros. Uma mulher que trabalhava e vai trabalhar. Naquela semana, os espíritos amigos começaram a fazer balancetes, balanços em cima da folha de serviço da Kátia. E quando chegou a hora, pediram autorização aos planos superiores e veio autorização para desencarnar a Kátia. Ela queimou 10 anos de ajuste na área da tetraplegia. Ela trabalhou com tal intensidade, acumulou tal quantidade e qualidade de serviço no bem, que avalizou na lei de causa e efeito, poder sair do corpo. No final do ano ia fazer vestibular de medicina na UFJF, ela desencarnou, 15 dias depois chegou a inscrição dela para a Universidade Federal, depois de 21 anos fora da universidade. É isso. Um ano depois, conversando com o Raul, a Meli e eu, o Raul disse para nós, em Porto Seguro, sua mãe já está no segundo período de medicina. A Meli estava no primeiro. Ela foi convidada para pegar o potencial dela aqui e estudar medicina no além. Está formando agora em meados do ano. Isso é lei de ação e reação. Estava acertando com a própria contabilidade. 44 anos, um potencial extraordinário. O tempo acabou, a gasolina acabou, 10 anos na cama, pôde ficar livre de 10 anos de tetraplegia. Privilegiada? Eu trabalho de uma média de 5, 6 horas por dia. Kátia dormia 4. Isso é trabalho com Jesus. Isso é lei de ação e reação. Adolfo Hitler reencarnou para levantar a Alemanha. Afundou a Europa. Chico reencarnou para escrever 30 livros. Escreveu mais de 400. Isso é ação e reação. Uma para o lado positivo, outra para o lado negativo. Falou em Adolfo Hitler, tem uma aqui de nazista agora. E você não acha que as ideias difundadas nas obras mediúnicas podem gerar um conceito de nova raça pura, muito semelhante às ideias que deram origem ao genocídio dos judeus pelos nazistas? não, porque eles vão reencarnar em todas as raças. Eles não vão criar uma nova raça dos espíritos de Alcione, dos espíritos de Orion.
Vai ter branquelo, vai ter crioulo, vai ter amarelo, vai ter pele vermelha, vai ter todo mundo recebendo eles, entendeu? Agora, se eles reencarnassem só na África, estariam criando uma etnia de africanos puros. Se eles reencarnassem só entre os índios tupis guaranis, ou só entre o povo de raça branca, ou só na China, deu para entender? Aí estariam criando uma raça de privilegiados. Vão nascer nas favelas mais favelas, vão nascer nas famílias mais abastadas. Eles estão escolhendo preferencialmente os pais com problema, com dificuldade na área da procriação, mas não diz ali que eles só vão reencarnar em casais que podem pagar inseminação artificial devido ao proveito. Deu para entender a diferença? Então, meu filho, totalmente desprovido de possibilidades. Peraí, faz a pergunta por escrito. Mas eu respondo, pode perguntar. Como educar nossos jovens diante do atual comportamento considerado normal do ficar? Não, esse comportamento não tem. Quem aqui está na casa dos 15 a 18 anos? Levanta a mão para mim. E acima de 19? Não. Tem ninguém de 15 a 18 anos? 19. Quem está 19? Vem cá, meu jovem. Vem cá. Vem cá. Fica aqui na minha frente. Tem idade para ser meu filho. Eu tenho um de 23, uma de 26 e um de 23. Se esse jovem aqui chegasse lá em casa e falasse comigo assim: pai, fiquei com 3 garotas na festa. Não brinca não, porque o assunto é sério. Eu te pergunto uma coisa: se ele me dissesse isso, nós temos liberdade para ele falar o que quiser, eu estou falhando na educação dele. Porque para soltar um jovem de 19 anos para a festa, já tem que ter sentado com ele desde os 5, 6 anos e explicar o que é pôr a mão no corpo de uma menina, o que é pôr a mão no corpo de uma jovem, o que é abraçar, o que é beijar, o que a anatomia dele vai sentir ou não, o que a mente dele vai sentir ou não. Agora, com 19 anos, se eu quiser colocar na cabeça dessa criatura princípios morais que devia de dar lá embaixo no fundo, qual a idade dela? 6 aninhos. É lá que tem que começar, já está atrasado. Deu para entender? Agora, se esse jovem se tornou espírita agora, eu vou ter que correr atrás do lucro, do prejuízo, ele já está. Vai, Gonzalo. Deu para entender a situação? É lá, não sei quem é o pai, quem é a mãe daquela menina, mas aquela menina precisa de 6 para 7 anos de saber coisa de sexo, de relação sexual, precisa saber o que é pênis, o que é vagina, o que é hormônio, o que é relacionamento sexual, o que é prazer, o que é deixar um homem com a mão no corpo dela. Se aos 19 anos eu for tratar com um marmanjo desse, assuntos que era para ter tratado lá, não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Nós estávamos comentando que quando conheci a Cogel, quando conheci a Andréia na Cogel, eram 300 e tantas pessoas, quase 400 pessoas. Por que está diminuindo? Os atrativos lá fora são muito grandes. Vim para uma Cogel, gente, ou é ser fanático, ou ser muito consciente. Com todos os atrativos lá fora, vim ficar 4 dias mal acomodado aqui. Não estou falando que as acomodações são ruins, não. Mas não são, aquilo não é um hotel. É colchonete. É fila para banho. Se você tiver dinheiro com um hotel 5 estrelas, tudo bem. Mas não é essa a nossa realidade. A gente vem para cá buscando conforto material, buscando conforto espiritual. Então, como colocar na cabeça, como é que você chama, jovem? Marcos. Na cabeça do Marcos, de 19 anos, conceitos que eu deveria colocar na cabeça da Jéssica, de 7 anos. Como é que faz? Lá em casa, os meninos passaram por aula de sexo com periquito australiano. Eles viam os periquitos australianos namorar, o ovinho nascer, o ovinho ser a postura do ovinho, o chocar. Eu crio o cachorrinho pincher
né? A minha mãe, mas a minha sogra ficavam em tempo de ter um troço, os meninos ver os cachorrinhos, a cadelinha ter cachorrinhos, os cachorrinhos cruzarem com as cadelinhas. Que sem moral, eu digo moral, eles aprenderem isso lá fora. Aqui eu estou explicando que planta a sementinha, como é que faz, como é que não faz, não sei o que, PDPP. Não estou dizendo que o meu modelo é o melhor, não. Pode ser feito com desenho, pode ser feito com atos, pode ser feito com conversa. Então, deixar para amanhã coisas que podemos e devemos fazer hoje, ou deveríamos ter feito ontem, é irresponsabilidade de vocês. E se o filho chega aos 19 anos pela primeira vez e trata do assunto, vamos correr atrás do lucro. Vem cá, senta aqui. Você tem sua irmã de 16 anos. Qual a sensação que você vê a sua irmã na festa ser mordida, amassada, amassagada, que nem alguém que pega uma laranja, casca a laranja, corta no meio, aperta, chupa, morde, esfrega, depois pega e lixo. Relacionamentos descartáveis. Vai ser agradável para você ver a sua irmã passar por essa experiência? Na mesma festa, 3, 4, 5 rapazes amassando ela pescando. Como é que faz? Ah, meu filho, você não revólver dá tiro. Mas quando é a gente aprontando, nós temos que pensar nisso. Pais estão deixando passar a oportunidade. Quando eu abri o consultório de Fora há 31 anos atrás, eu ensinava as mulheres a conversar com a criança dentro da barriga. Agora, a gente está ensinando as mães a conversarem com a barriga antes de engravidar. E agora, nós estamos ensinando as mães a mudarem hábitos alimentares e mentais pelo menos 1 ano antes de engravidar. Você quer engravidar? Então, 1 ano antes, pelo menos, começa a mudar hábitos alimentares. A mãe que fuma enquanto a criança está na barriga, a mãe que bebe enquanto a criança está na barriga, ela cria codependência naquele espírito de álcool, de fumo na barriga. É futuro alcoólatra, futuro tabagista. Mas eu fui longe demais. Vamos voltar para a pergunta. Pode continuar nisso aí mesmo. Qual a responsabilidade dos espíritos atuantes que fumam e bebem só um pouquinho? Gente, quando uma pessoa fuma, ele não fuma com a intenção de matar-se. Quando alguém pega um cigarro, acende e traga, mesmo sabendo dos efeitos colaterais do cigarro, mesmo sabendo dos efeitos colaterais do álcool, ele não está bebendo nem fumando com a intenção de matar-se. Por isso, ele está tendo alguma forma de prazer, de ganho secundário com aquilo. Agora, espírita que bebe e fuma não é suicídio indireto, é suicídio direto. Desculpem, é opinião minha, tá? Não é doutrinária. Eu digo isso nos meus seminários, nas minhas palestras. É suicídio direto. Por quê? Dr. Henrique de Luna disse para o André Luiz, disse para o Clarencio, falando do André Luiz: é uma pena que o nosso irmão tenha vindo para o mundo espiritual pelos caminhos do suicídio. E é aí que nós ficamos sabendo. Ele disse: não, eu não suicidei. Você não era médico? Era. Como é que, sendo médico, se permitiu fumar, prostituir-se, não sei o que, Então, você desencarnou por aquilo que nós chamamos de suicídio indireto. E prestem atenção na frase do Dr. Henrique de Luna para o André Luiz: a responsabilidade do homem é do tamanho do seu conhecimento. Não está dizendo novidade nenhuma. Jesus de Nazaré diz, está no Evangelho: muito será pedido a quem muito foi dado. Nós espíritas temos uma informação sobre o mundo espiritual que religião nenhuma na Terra tem. Ah, Falcone, é por isso que eu não gosto de ler muito, porque quanto mais eu leio, mais responsável eu fico. Emmanuel diz numa mensagem, a ficha, não, a ficha não. Não é a ficha não, é outra. E daqui a pouco vem. Que quem tem 2 anos de espiritismo sem mudança de comportamento está na contramão. André Luiz diz que quem tem 1 semana de espiritismo já é corresponsável.
Tem alguém aqui da área do direito? Algum advogado? Eu e o Luiz somos. Está na lei. O desconhecimento da lei não desobriga o réu da pena. Então, se você diz assim, eu sou ignorante e não quero aprender para não ter responsabilidade. Aquele que tem a oportunidade e não a usa é omisso. Espíritas atuantes que ainda bebem e fumam, além de doentes, como diz os alcoólicos anônimos, além de dependentes químicos, como diz a medicina, são obsediados pelo vício e pelos espíritos viciados desencarnados que os usam como canudinho para satisfazer as suas necessidades. Dá para entender isso? Então, como dizia a vovó, mudemos em caráter de urgência. A gente merece. Pergunta. O planeta Terra... Anotou sua pergunta? Anotou sua pergunta? Não, era só uma observação. O planeta Terra começa a entrar na psicosfera de auxílio. As crianças índigo e cristais que estão encarnando no planeta desde 1970 são todas provenientes de auxílio? Nós temos que pensar o seguinte: espiritismo não tem nada a ver com criança índigo nem criança cristal. Esse termo foi descrito por um casal de psicólogos americanos descrevendo certas crianças que têm um padrão comportamental. Nosso companheiro Divaldo Franco, viajando pelo mundo, disse que tem encontrado várias crianças de um padrão vibracional diferente. E acabaram muitos espíritas misturando uma coisa com a outra. O espiritismo não tem nada com criança índigo ou com criança cristal. Hoje, o nível comercial desses dois psicólogos está na internet. Você pode escrever para eles, pagar uma taxa, eles fazem um ritual lá e seu filho vira criança índigo ou cristal aqui. Está na internet. Você duvida? Se tem domínio do inglês, olha lá que você vê. É igual determinada religião, que se você quiser, você paga, o chefe da religião batiza seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu bisavó. Você pode tirar todos os seus parentes que estão no inferno, porque não passaram por essa religião, e é uma religião de templos maravilhosos espalhados pelo mundo todo. Os jovens estão aí de camisa branca e de gravata visitando as famílias de casa em casa. Você pode tirar todos os seus parentes do inferno se você batizá-los nesta religião. Paga, ó, o din-din entrou na frente, tira, hein? É o tal do dízimo que eu mostrei hoje cedo, ok? Então, por quê? Todas as crianças que são hiperativas têm um perfil próximo ou parecido com as crianças descritas por esse casal como sendo crianças índigo cristal. E está o nosso amigo Alexandre ali atrás, que é psicólogo na parte clínica. Eu te pergunto, companheiro, já pensou pegar essa meninada hiperativa e sair taxando índigo cristal, índigo cristal, índigo cristal? Como é que fica? A maioria das crianças hiperativas é falta de controle dos pais. Eu ainda sou daquela opinião que uma palmada no lugar certo, na hora certa, com a força certa, com todo o respeito aos psicólogos, faz um efeito maravilhoso. Minha mãe, meu pai nunca deu uma palmada na gente. Um dia nós saímos da nossa casa e fomos na casa da dona Trindade, que era uma vizinha. A gente naquela época, 5, 6, 7 anos, hoje os meninos nessa idade usam cuequinha. A gente não usava, era um calção com elástico. Aí nós chegamos na casa da dona Trindade, eu e o Beto, esse aqui ainda não tinha nascido não. A dona Trindade pegou e baixou o meu calção. Eu puxei o calção para cima e falei, que isso, vó Trindade? Ela disse, quero ver seu bumbum. Eu digo, por quê? Porque a sua mãe acabou de te dar uma coça lá que você vai ficar uma semana sem
poder sentar. Eu não doeu nada. O cara deu uma chinelada na minha bunda e deu 50 no banco. Ela dava uma na gente e dava chinelada no banco. Seu cachorro te matou. O chinelo apanhava e o banco apanhava. E a gente tremia de ver a chinelada pegar na gente. Então era uma no pulmão e 50 no banco. Aí eu peguei, abaixei e falei, nem vermelho não tá. Mas aquelas 50 chineladas, Alexandre, no banco, cada uma doía na alma da gente. Hoje, os pais não batem nas crianças porque não dão o acompanhamento que as nossas mães davam. Não dão a dedicação. Aí, para suprir a sua ausência na educação, não se darem, dão coisas. Videogame caro, o netbook mais. Tem criança na FEAC que tem aparelho de eletrônica que eu não tenho. Como é que você comprou isso? Ah, meu pai me deu, minha avó me deu. Celular. A molecada da FEAC tem cada celular que eu não sei nem ligar. Mas a lei também não ampara. E a lei também não ampara. Bater mais. Não, mas se for uma família que o pai e a mãe acompanham, uma palmada no lugar certo, com a força certa, não vai dar lei Maria Rosa, nem Ana Rosa, nem lei do adolescente, nem nada disso. Conceito tutelar. Ok? Não vai dar conceito tutelar. Desde que a maioria seja no banco. Agora, se for uma no banco e 50 no bumbum da criança, aí tem que ser sério. Se os acontecimentos trágicos da região serrana do Rio, acontecidos no último mês, tiveram as mesmas proporções de assistência espiritual como as do tsunami citadas no livro. Perfeitamente. Gente, a tsunami foi um terremoto no fundo do mar, um movimento nas placas tectônicas que deu a reação aquática, a reação de ondas de mar. Se aquelas placas tectônicas tivessem sido mexidas numa área vulcânica, tipo o nosso Cordilheira dos Andes aqui, né, a cidade de Quito, no Equador, tem 34 vulcões ativos em volta dela. E o povo mora lá. Não é isso? Mas não tem tiro tremor. Se der um movimento ali, pipoca 5, 6 vulcões de uma vez. Aqui em Teresópolis, o que nós tivemos na região serrana do Rio? Uma tsunami? A terra tremeu? Não. Algum vulcão explodiu? Não. Mas nós tivemos ali um fenômeno da natureza que, por melhor que aquelas casas tivessem sido construídas, teria consequências. Como a ocupação foi de maneira inconveniente, os resultados foram de expressão maior. Mas se ali tivesse, aquela área tivesse urbanizada, somente casas construídas de acordo com o bom senso, pelo volume de água e de lama que desceu, ia sobrar para alguém. Dá para entender isso? Nova Friburgo, etc. Tudo mais. Agora, por quê? Quantas pessoas que moravam ali e naquele dia estavam fora? Quantas pessoas que não moravam naquela comunidade e naquele dia estavam ali, seja por necessidade profissional, passeando, seja o que for? Lei de causa? Dá para entender? A pergunta era da assistência. Então, assistência é a mesma. Manuel Filomeno de Miranda, com a sua equipe, outras equipes estavam. Filomenos de Miranda estavam de plantão. Não sei se o do autor aqui especificamente. Cada comunidade tem a sua. O que nosso lar é para a cidade do Rio de Janeiro e região. A nossa região é a colônia Regeneração. Belo Horizonte, Ouro Preto, Diamantina é a Novos Horizontes. Cada região do Brasil tem as suas colônias espirituais, todo o seu processo administrativo, todo o seu processo de departamento de espírito, encarnação, desencarnação. Nosso lar é um modelo, é uma referência. A Bahia é a colônia Redenção e vai por aí fora. Ok? Quais seriam as credenciais necessárias para acompanhar a Terra no seu próximo patamar evolutivo, que é o da regeneração? O que foi dito
por Jesus de Nazaré. Oração, vigilância e transformação. O que foi dito pelo próprio Jesus como Espírito Verdade a Allan Kardec. Reconhece o verdadeiro Espírito pela sua transformação moral, pelo esforço que a criatura está fazendo para vencer, para domar as suas tendências inferiores. O que é? Vira o seu crachá para mim, fazendo um favor, Zé Cadeirado. O que é, Zé Luiz? Melhorar as suas tendências inferiores. Reeducar-se. Se você é dono de boca aberta, filho de Deus, e sabe que isso é falta de educação, é um medo de boca fechada. Deve entender? Se você fala cuspindo nos outros, tem que pôr um guarda-chuva. Isso não é questão de bons princípios? Agora vamos levar isso para a área moral. Moral. Allan Kardec resume isso numa frase desse tamanhozinho. Se hoje, melhor do que você foi, homem, para ser amanhã, melhor do que você está sendo hoje. Deu para entender? As credenciais são isso. Na maçonaria tem um lema: para ser maçom é necessário ser livre e de bons costumes. Ser cristão. Mateus Fraga tem batido muito numa tecla na nossa equipe. A possibilidade de você, nessa encarnação, Maria das Graças, se transformar numa Clara de Assis é mínima. A possibilidade do Luiz Carlos se transformar num Francisco de Assis é mínima, porque a distância é muito grande. Agora, o nosso compromisso nessa encarnação, diz Mateus, é nos tornarmos homens e mulheres, pessoas do bem. Maria Teresa de Calcutá tem uma frase: viva de tal maneira que o seu procedimento seja uma página viva do Evangelho, para ser lida pelas pessoas que estão em volta. Sorria, você está sendo filmado pelo olho do outro. Está lá, é uma lição. Conheça essa fé. Ainda fala que é espírito, está lá, estou de olho nele. A mania que nós temos de vigiar a vida dos outros. Jesus diz isso. Vê a trave no olho do outro e não vê o argueiro no próprio. Vocês conhecem alguém assim? Não olha para os lados, não. Olha para cima, olha para mim. Próxima. Como é o despertar desses espíritos citados no livro após a desencarnação de forma coletiva? Como? Como é o despertar desses espíritos após a desencarnação de forma coletiva? Eu disse hoje de manhã. Está ouvindo? Tá. Cada um vai acordar carregando no cofre espiritual as moedas que acumulou. Se acumulou figurinha da Copa do Mundo, vai acordar com um bolso cheio de figurinha da Copa do Mundo. Né? E trocando figurinha. Bom, fizemos um jogo nós dois, nós estamos uma dupla. Agora, se acumulou obras do bem, vai acordar com esses créditos. Já dizia nosso amigo Lavoisier: na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Eu peguei a menina que eu disse, eu citei ela de exemplo. Tudo se transforma em agravante ou atenuante. Dá para entender? Falcone, o vegetarianismo é mais apropriado ao corpo humano? Sim e não. Vamos explicar? A nossa arcada dentária tem 28 dentes. 4 para alimentação carnívora e 26 para alimentação vegetariana. Se você for examinar por base a arcada dentária, no máximo 11% dos nossos alimentos deveriam vir de origem animal, incluindo os alimentos derivados do leite, porque leite não é alimento de adulto, ovos e carne. Emmanuel diz que a carne alimenta
a carne. E você tem que buscar um modelo de alimentação de acordo com o seu padrão de conhecimento e com o seu bolso. Porque ser vegetariano é muito mais caro do que ser carnívoro. Sem querer ser modelo para ninguém, mas citando o meu exemplo pessoal, até os 14, 15 anos, a única verdura que eu comia eram as folhas de dentro do alface e tomate de vez para verde. Fora disso eu não comia nada. Está acordando, está voltando no mundo assim. Deixa eu incorporar. Incorpora. Dá um passo nela, está incorporando. Mas está incorporando ela mesma. Ela está se incorporando no corpinho dela. Então o que acontece? Na fase dos 14, 15 anos, caiu na minha mão um livro sobre vegetarianismo. Eu virei para minha mãe e disse: mãe, se a senhora puser capim na mesa a partir de amanhã eu como. E nem em casa tinha verdura. Mas eu não comia. Aí mudei minha alimentação. Muito bem. Depois, mais tarde, eu fui estudar coisas do Oriente. Morei com monges budistas. Fiz macrobiótica 6 anos. Fiz 8 anos. Fiz vegetarianismo 6 anos. Fiz crudivorismo 11 meses. Tudo cru. Eu testei no meu corpo. Eu sei as reações disso tudo. Sei o preço disso tudo. As consequências positivas e negativas de cada uma delas. Hoje eu faço a minha alimentação onívora. O que é onívoro? Como de tudo, com educação. Então, a alimentação está ligada a fator cultural, a fator financeiro e a opção pessoal. Agora, para ser vegetariano, você precisa de conhecimentos que para ser onívoro não precisa. Por causa da vitamina B12, por causa de alguns aminoácidos essenciais que precisam ser compensados na alimentação vegetariana. Assim, lavrar sentença. Todo mundo deve ser vegetariano. Todo mundo deve ser macrobiótico. Todo mundo deve ser assim. Todo mundo deve ser assado, cozido ou cru. Eu estou generalizando. Lembra que eu falei das generalizações hoje cedo? É um risco muito grande. Cada caso, um caso. A pessoa quer ser atleta. A pessoa quer ser, está com problemas de procriação. A pessoa está em faixa etária. A pessoa tem HIV positivo. A pessoa tem uma pouco sol, toma muito sol. Então tem uma série de fatores. O vegetarianismo só por si é a ponta do iceberg. Tem uma série de outros comportamentos. E se você achar que quem é vegetariano é mais equilibrado, eu lembro que Adolfo Hitler era vegetariano e Chico Xavier comia carne. Faça isso. Então, devagar com o julgamento, devagar com o andor do santo é de barro. Pergunta: existem outros tipos de espiritismo? Quais? Não. Espiritismo é uma palavra cunhada por Allan Kardec, né, na montagem dos conhecimentos linguísticos dele. A palavra espírita, espiritismo, médium, são palavras compostas por Allan Kardec. Espiritismo está baseado em 5 pontos. Por isso é que eu disse, Ramatiz é muito próximo ao espiritismo, mas diz coisas que vão contra os princípios espíritas. E assim uma série de outras filosofias respeitáveis, ciências respeitáveis, religiões respeitáveis. Tem muita gente ignorante, que é tão ignorante que já comeu um dia. É ignorante. Que diz que Allan Kardec está precisando de passar por uma atualização. Quem fala isso é alguém que não conhece Kardec. Nós temos na FEAC 2 companheiros que dirigem o NUPES, que chama, né, meu negócio? NUPES. O núcleo, fala para mim a definição. Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde. Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde dentro da Universidade Federal de Juiz de Fora. Parte dos coordenadores são trabalhadores e frequentadores da FEAC. Sabe o que? Qual o grupo de estudos que eles dirigem na FEAC? Joana de Ângeles? Não. André Luiz? Não. Filomeno? Não. Emmanuel? Não. Grupo de Estudos Espíritas da obra mais desconhecida de Allan Kardec.
A revista Espírita. Ela completa 153 Capítulo anos. a capítulo, página a página. Os dirigentes do Núcleo de Pesquisas em Educação e Saúde da UFJF têm na FEAC um grupo de estudos da revista Espírita. Completa esse ano 153 anos. Está completando 150. Completou, vai completar. Não, o livro dos médios completou 150 anos em janeiro. A revista está completando este ano 153 anos. Se eu perguntar aqui, quem já leu a revista Espírita de Filha Pavio, não é estudar, não leu, provavelmente não vamos ter nenhuma mão levantada nas. Ok? Então. Hein? Se perguntar quem está lendo, aí nós temos várias mãos que podem ser levantadas. Próximo. Então, não existem dois espiritismos: neo-espiritismo, falcon-espiritismo, Tony-espiritismo, né? Seropédica espiritismo. Como é que pode? Oremos. Jesus tem que ter muita paciência com a gente. Eu vou orar para a próxima vez. Vamos ajoelhar então para a gente aguentar. Qual a visão do Espiritismo das curas em massas realizadas nas religiões evangélicas? Respeitamos e admiramos. Não é isso? Mas lembrando que uns dizem que é fraude, outros dizem que somente parte é verdade. Eu nunca frequentei, nunca participei, não tenho ideia formada. Dá para entender isso? O que nós vamos ver também é que nem todo mundo que passou pelo bisturi de Dr. Fritz, ou Dr. Ritz, ou Dr. Cusides, podemos afirmar que foi curado. Não é isso? Tem um médium brasileiro que é mais conhecido nos Estados Unidos do que o Espiritismo. Quando se fala em Espiritismo em muitas capitais dos Estados Unidos, se remete ao médium de Adamantina, não, como é que chama lá? O João de Deus lá, o João, como é que é esse nome? Aquele lá do Goiás. João de Abadia. João de Abadia. Várias pessoas, quando a gente viaja para o exterior e a gente fala do Espiritismo, eu conheço o João de Abadia. É igual quando fala em futebol, Pelé. Então, o expoente do movimento espírita lá fora para muita gente no campo da cura não é Divaldo, não é Chico, não é essa aí turma. É João de Abadia, um médico que trabalha sentado de branco. Tem gente do mundo inteiro em Abadia que não sai de lá de jeito nenhum, dizendo que foram curados por João de Abadia. Tem alguém aqui que acompanha o trabalho de João de Abadia? Quem vai dar opinião de uma coisa que a gente não conhece, não pesquisa, não temos dados, não temos estatísticas? Se aquelas curas ocorrem na frente da televisão, acontece. Agora, depois, os bastidores, os camarins de cada um que tem, a gente vê lá, tá aqui o exame do médico, balançando o papel. Eu tinha câncer na garganta, eu tinha câncer nos pulmões, tá aqui, né? A gente vê pessoas que chegam com a pele toda em carne viva, fogo selvagem, e voltam daí a pouco com a pele limpa. Eles mostram os dois programas. Agora você não sabe, temos um médico ali. Tem doenças que tem período de calmaria, para depois entrar em erudição de novo. Nós vamos dedicar o nosso tempo a ficar acompanhando esse tipo de pesquisa. Agora, se o Alexandre se propuser como psicólogo, na graduação dele de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, a fazer um trabalho de pesquisa na igreja que faz isso, aí está como pesquisador. Vamos conversar com o Alexandre daqui a 5 anos, que ele vai ter uma opinião com base naqueles casos que ele acompanhou. Tem um livro extraordinário que vale a pena ler, de um médico que entrou no trem em Paris, Aloysio, com destino a Lourdes, para mostrar que Nossa Senhora de Lourdes era uma fraude. A água que começou a nascer na gruta de Massapielle até hoje leva turistas do mundo
mesma cidade de Lourdes. Bernadette ajoelha, começa a orar e sai água da pedra do chão. E a água, eles cavam piscinas, as pessoas entram doentes nas piscinas e saem. Esse médico, se não me engano, foi prêmio Nobel. Você me ajuda a ver se você souber alguma coisa do chão. Chama-se Dr. Alex Carrel. Foi prêmio Nobel? Foi. Eu acho que foi. Foi sim. Este homem entrou no trem para provar que aquilo era fraude. O homem, não, Deus. Como é que é o nome do livro dele? Deus, este invisível, alguma coisa assim. Me mandem um e-mail, quem tiver interesse que eu mando. O que acontece? Ele sai de Paris e vendo aquelas condições impossíveis dentro do trem, como médico, ele começa a examinar os doentes. E começa com a experiência dele a dizer assim: esse não chega na metade da viagem, essa aqui não chega num terço, esse aqui não chega em Lourdes. E começa a fazer os diagnósticos dele. E não morre ninguém na viagem. Ele tem certeza que a metade não chega em Lourdes. E chegam todos vivos. Aí, como ele fez a ficha de todo mundo, ele começa a acompanhar os doentes em Lourdes. Ele diz: bom, já que chegaram, não passa das 24 horas. Todos passaram. E da turma toda morreram 2. Ele começa a estudar como é que pode esse povo. Clinicamente não chegariam vivos a Lourdes. Morrem 2 no fim do período. Ele fica louco. Ele era materialista. Deus este. Tem um documentário dele na internet É? também. Tem um documentário dele na internet. Eu tenho esse livro. Eu estou tentando lembrar o nome. A capa do livro é assim na minha frente. Esse é problema de data natalícia antiga. Ele fala sobre Jesus. Muito bem. Deus este desconhecido. Deus este desconhecido. Depois ele escreve um outro. O homem este desconhecido. E nesse livro ele fala que o homem não sabe brincar de homem. E está querendo brincar de Deus. Assim, queremos crer que essas curas são reais. E se forem, é a prova de que Deus está presente naqueles ambientes. Agora, se forem de homens religiosos, mulheres religiosas, mercenárias, que estão montando aquele esquema todo, todos terão que prestar contas à própria consciência. No centro espírita, graças ao bom senso, nem graças a Deus não, graças ao bom senso da doutrina espírita, não tem esse tipo de procedimento. As duas últimas agora. Sim. Eu vou fazer mais duas. Eu vou fazer mais duas, infelizmente. Vai ficar uma turma aqui sem pergunta e sem resposta. Tá? Pedro, tá bom? Tá. Pedro... Ano que vem nós estamos aqui de volta, encarnados ou desencarnados? Essa frase é da Beth. Hein? Essa frase é da Beth. Essa frase está bem, mas ela está aí. Ela está aí. Diga. A penúltima. Os médios já nascem com esse dom ou pode adquiri-los na sua vida? Já nascem com o dom. Alguns são manifestos desde a mais tenra idade. Outros só começam a sentir a sua atuação em idade mais acentuada. Mas a mediunidade é algo que faz parte do programa reencarnatório. Ok? A mediunidade ostensiva, a mediunidade de intuição, a mediunidade passista, isso a gente pode desenvolver como habilidades complementares do nosso currículo. Mas o médium de psicografia, o médium vidente, o médium de psicofonia, o médium musical, isso faz parte da nossa bagagem reencarnatória. Ok? Última. Além do culto do Evangelho no lar, frequência nas reuniões de estudo, nas preces, o que mais podemos fazer para entrarmos no processo de transição? Oração e vigilância 25 horas por dia. Você está no trânsito, sinal vermelho. Passou alguém com um corpo, com uma anatomia exuberante para os seus desejos. Se você olhar a pessoa passando com voluptuosidade, desejando o corpo daquela pessoa, está no Evangelho, 2000 anos. Está no Evangelho, não, está no Velho Testamento, 4000 anos.
quando um homem olha para uma mulher e a deseja em pensamento para com ela, pecou. Mesmo que ela nem ficou sabendo que estava olhando para ela. Então, não basta apenas fazer culto do Evangelho lá, ler 1 hora por dia, ir no centro espírita. Aqui é fácil manter o padrão vibracional. O desafio é do muro para fora. Se aqui dentro olhar para certas pessoas sem ter vontade de pôr a mão é um desafio, imagina no mundo lá fora como é que é. Não é isso? Tem pessoas que esperam o desodorante vencer para poder tomar banho. Há pessoas que esperam o dente doer para ir no dentista. A medicina mais barata é a medicina preventiva. Assim, não espere o circo pegar fogo para ter que chamar o bombeiro. Já ande com os extintores de incêndio ligados, prontos para uso na próxima emergência. Nós temos que pensar nisso. Nós precisamos cuidar mais da nossa higiene mental, emocional. E diz o ditado popular: o corcunda sabe como se deita. Você sabe onde é seu calo, seu calcanhar de Aquiles, seu ponto frágil. Se eu, em relação ao álcool, já me sinto forte, que bom, é manter. Mas se em relação ao açúcar eu me sinto viciado, o meu desafio qual que é, doutor? O do açúcar. Se eu já me fortaleci em relação ao açúcar, em relação ao álcool, mas a fofoca, a maledicência, Bruno, não vou te contar o que eu ouvi o Zé Luiz falando a seu respeito, que eu sou seu amigo. Sua sorte é não ser fofoqueiro, senão eu te contar. Pior do que chegar e contar. Deu para entender? Então, cada um de nós precisamos nos reeducar naqueles pontos que para outro é a gula. Para um é visitar páginas eróticas na internet, para o outro é a maledicência, para o outro é o carteado, é o jogo. Para um é isso, para o outro é aquilo. Então, o nosso compromisso, além da oração, do passe, do grupo de estudo, do culto do Evangelho no lar, da higiene comportamental nas dependências da casa espírita, é muito mais fora da casa espírita. Por isso, quem é médium 24 HD, 24 horas dias. E Marluce, espera feliz, se você não tem nenhuma mediunidade ostensiva, quem é que te garante que você é ou não médium? Você pode ser médium doadora de ectoplasma e não saber. Você pode ser médium doadora de bioenergias e naquela rua que você mora, naquela casa que você mora, naquele quarteirão que você mora, onde os espíritos descem, onde é que eles vão buscar mel? Você que é a colmeia. Não sou menos desse. Entendeu como é que é? Você pode não ser médium ostensiva na reunião mediúnica e ser a maior doadora de bioenergia. Deu para entender? Agora, se você só tem reunião mediúnica às quintas-feiras e já sai da quinta pensando que pode beber sexta, sábado e domingo, aí você fica segunda, terça, quarta e quinta se preparando, e naqueles dias, se houver uma emergência, os espíritos amigos do Senhor precisarem de bioenergia, como é que vão te visitar encharcada no torresmão, na pinga, na caipirinha, na vodka, mamando que nem... Como é que deu para entender, querido? Ah, graças a Deus que eu não sou média. Média de café com leite. Por isso, um pouquinho só de coisas no bem é pouco. Mas um pouquinho só de coisas fora do bem é muito. Para estarmos sobrevivendo a 30 cogéias, nós sabemos o preço que estamos pagando, já é, companheiro? Era o Paulo. Lembra, Paulo, das nossas reuniões para formar o Tintim? Lembra das nossas reuniões com o senhor Demar Montenário?
filha da Nascida e outros companheiros mais, nosso amigo ali, o Cachá e outros mais. As lutas, os desafios, é isso. O quanto fomos ou somos taxados pelos nossos familiares de fanáticos, o quanto somos taxados pelos companheiros disso ou daquilo. Nós sabemos que reencarnamos com o compromisso de sairmos dessa encarnação melhores do que quando chegamos. Vou mostrar para vocês que o talento para isso todo mundo tem, mas é necessário colocar em prática. Vamos encerrar com o filme, eu falo as palavras finais e fechamos.